Olá, este é o terceiro vídeo do primeiro módulo do curso de atualização ou de formação em psicanálise pós-junguiana Jung além de Jung. O título dessa parte é o modelo dinâmico na psicologia de Jung e especificamente vamos falar da dialética do processo de individuação. Então, do ponto de vista energético, a concepção antropológica de Jung visualiza a vida psíquica do homem como uma constante manifestação de energia que é sustentada pela tensão dos opostos. Vimos esses opostos no modelo estrutural da antropologia junguiana. Esses opostos são concebidos como termos antinômicos. Temos o eu e o inconsciente, temos a consciência e o inconsciente, temos a persona e a função anímica, temos o masculino e o feminino, temos atitudes contrárias que entram em jogo e diante das quais o eu, como vimos, tem que se posicionar como o mediador das mesmas. Então, por um lado, o eu é um termo do conflito, quando, por exemplo, se depara diante do inconsciente, e por outro lado, cabe ao eu fazer a mediação desse conflito para encontrar uma síntese dialética e poder levar adiante o seu processo. Então, nessa concepção, a energia flui de um oposto para o outro, né, que é a libido. Flui passando de um valor para o seu oposto e dá um movimento ao que chamamos da vida ao que chamamos de movimento progressivo. O movimento progressivo da libido é aquele que caracteriza o devir do homem no mundo externo através da dialética dos contrários. Ou seja, nós levamos adiante a nossa vida e em cada momento temos que tomar decisões entre o sim e o não. Decidir diante de uma situação, podemos decidir o que fazer, temos que decidir o que fazer diante dela, ou seja, damos o nosso sim à situação, ou a rejeitamos, escolhemos outra coisa, e assim diante de tudo aquilo que nos acontece, que pensamos, que sentimos, das nossas relações, estamos sempre diante de uma escolha. E o que tentamos fazer é encontrar soluções que sejam efetivas e produtivas. Então, o movimento progressivo da libido é esse movimento que nos leva adiante na vida. Agora, quando a gente, por exemplo, você é um estudante, está na faculdade e você precisa tomar uma determinada atitude para poder levar adiante a faculdade. Tem que terminar. Então, para poder conseguir isso, o seu movimento progressivo da libido vai se ordenar conforme determinados critérios, valores, posturas que você tem que ter, qual é a função que você está exercendo. A função prioritária, no caso, é ser estudante, no caso, é a função pensamento, é a tua disciplina, é a tua organização. Tudo isso vai, de alguma forma, moldar a sua pessoa para que obtenha determinados resultados. Ao moldar essa sua persona, você vai estar deixando de lado outras opções. Em vez de estudar, você, para poder estudar e passar o dia com os livros, você vai ter que dizer não a estar com a namorada, por exemplo, ou a pintar um quadro, ou a ir fazer um jogo. Então, todas as vezes que nós adotamos determinadas atitudes na nossa vida, escolhemos ter determinadas funções, que pode ser a função de estudante, a função de profissional, a função de pai, de mãe, de irmão, de o que for, nós estamos colocando de lado outras possibilidades que não estão de acordo com aquilo que temos escolhido, porque não tem como eu querer ser uma boa estudante e ao mesmo tempo ficar pensando só no meu namorado ou em como seria bom ir na festa. Não, é incompatível.
Entendeu? Então, se você focar, esse é um exemplo simples e até superficial, porque na verdade o processo é muito mais profundo. Nós nos configuramos para ser um determinado tipo de pessoa, porque é, por causa da nossa criação, por causa da nossa personalidade, achamos que assim nos encaixamos melhor e assim nós obtemos resultados e podemos levar a nossa vida adiante. E vamos dizer que de fato funciona. Vamos dizer que esta configuração que adotamos a nível inconsciente, ela não é neurótica, ela funciona. Só que ela não diz toda a nossa personalidade, ela não exprime toda a nossa personalidade. Há outras características nossas que são relegadas pro armário, trancadas lá, porque não são úteis ou até estão em contradição com aquilo que nós resolvemos ser. Agora, ocorre, porém, que a vida é muito mutável. As coisas mudam. Então, é como, por exemplo, no mundo animal, na biologia, se diz que o órgão a função cria o órgão. Então, certos órgãos dos animais foram desenvolvidos porque foram necessários para que o animal se adaptasse e, portanto, sobrevivesse, a espécie sobrevivesse num determinado ambiente. O processo evolutivo biológico, porém, é longuíssimo. São milhares de anos para ocorrer uma mudança. Na nossa vida humana, com a nossa intensidade de movimento, de mudanças culturais, sociais, a mudança é muito rápida. E nós frequentemente acabamos, num determinado momento da vida, a entrar em crise. Por quê? Porque aquela configuração profunda que nós tínhamos desenvolvido inconscientemente por causa da nossa criação, por causa do ambiente no qual fomos criados e da nossa personalidade, ela não é mais útil, ela não funciona mais, não está nos permitindo mais solucionar as questões do dia a dia, levar adiante o nosso dia a dia de forma construtiva. E aí entra a crise. Entra a crise e de uma certa forma, a crise o que é? É uma parada nossa diante de algo que não sabemos solucionar. Agora, a libido, ela não para, na verdade. Se ela não pode ir para frente na realização das tarefas, dos projetos diários, ela vai para dentro. E este é o modo regressivo da libido, que é extremamente importante, porque nesse ir para dentro, ela alcança, aciona, desperta aqueles conteúdos que estavam lá trancados no armário. O que cria em nós um grande conflito. Mas é deste conflito que é possível encontrar a regeneração, a renovação, o renascimento. Porque o que precisamos fazer para poder levar novamente a nossa vida adiante é nos reciclar, recuperando aspectos de nós que havíamos deixado de lado e que às vezes não tínhamos a menor ideia de possuir e que às vezes foram condenados como impróprios, recuperá-los, integrá-los para renovar a personalidade de novas capacidades de atuação. Este movimento regressivo da libido é extremamente importante, é extremamente eficaz na dialética do processo de individuação. Por quê? Porque o processo de individuação é um processo de diferenciação. Significa você se diferenciar, se reconhecer diferente em vários níveis, não diferente no tipo de shampoo que você usa, ou no time pelo qual você torce, ou sei lá, no livro que você gosta de ler. É uma diferença substancial e única que te distingue dos outros, do coletivo. Esses outros são, em primeiro lugar, a família, os amigos, o coletivo em geral, a sociedade. Então, essa diferenciação, esse processo é um processo não fácil,
mas é um processo indispensável para que haja a individuação. Diz Jung, o conceito de individuação tem em nossa psicologia um lugar nada pequeno. A individuação é, em geral, o processo de formação e de caracterização da singularidade individual, em particular o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto da generalidade, ou seja, da psicologia coletiva. A individuação é, portanto, um processo de diferenciação que tem como meta o desenvolvimento da personalidade individual. A necessidade da individuação é uma necessidade individual, enquanto que impedir a individuação pela tentativa de estabelecer normas inspiradas prevalentemente ou até exclusivamente em critérios coletivos, significa prejudicar a atividade vital do indivíduo. A individualidade já está dada do ponto de vista físico e fisiológico, nós somos todos diferentes. Podemos ter traços parecidos, mas somos todos o resultado de uma alquimia absolutamente única. Não tem um indivíduo no mundo que tenha a mesma equação genética. Isso, do ponto de vista físico, já é um fato, é um dado. Agora, a individualidade, da mesma forma, existe essa unicidade do ponto de vista psicológico. Impedir de forma substancial a individualidade comporta, portanto, uma deformação individual, pelo fato do indivíduo não ser somente um ser singular, mas pressupor também relações coletivas para poder existir. O processo de individuação não leva ao isolamento, mas à coesão coletiva mais intensa e geral. A individuação está sempre mais ou menos em contato com as normas coletivas, já que ela é separação e diferenciação da generalidade pelo desenvolvimento do particular. Aqui a gente tem um dilema gigantesco que eu vejo acontecer com muita frequência, que é isso. Ou eu acato as regras do grupo, o que o outro quer, o que meu namorado quer, o que a minha esposa quer, ou eu me adego, ou eu fecho um olho, eu aceito, eu sou tolerante, todo esse jargão para dizer eu desisto da minha individualidade, que naquele momento se expressou como uma vontade diferente, como um ponto de vista diferente, como uma reação inesperada. Isso é individualidade. Então, eu desisto da minha individualidade para permanecer no grupo. Ou eu mando todo mundo para o inferno e sou eu mesmo. O que acontece? O ser humano, na visão de Jung, ele tem uma tendência natural. Não é uma coisa artificial, não é cultural, é natural. É como se fosse que naturalmente nós precisamos respirar. Do ponto de vista psicológico, respirar é se individualizar. Então, se eu bloquear isso, eu morro. Se eu impedir o desenvolvimento da minha pessoa, eu estou matando a minha individualidade. Isso é simplesmente uma reprodução com algumas cores diferentes, talvez, alguns traços, assim, algumas maquiagem diferente, mas eu sou exatamente igual a todos os outros. Isso aqui é a massificação, inclusive, na qual nós vivemos hoje. Por outro lado, se eu mandar tudo para o inferno, o que eu sou? Ninguém vive isolado. O ser humano é um animal social, como disse Aristóteles, lá 2.500 anos atrás, e é assim mesmo que nós somos. Nós só podemos ser com os outros. Só que para ser com os outros, eu entro em conflito com esse outro problema de ser igual. Por isso que o processo de individuação é um processo dialético. Porque nós precisamos solucionar uma equação que, a um primeiro olhar, parece insolúvel. O que é o processo de individuação? Diz Jung. A individuação coincide com a evolução da consciência do estado originário de identidade com o coletivo. A individuação representa, portanto, sempre uma ampliação da esfera da consciência e da vida psicológica consciente. O que é evoluir
a evolução da consciência do estado originário de identidade. Com quê? O que é a evolução da consciência? Vamos fazer um exemplo com relação ao corpo. Então, se nós fôssemos todos iguais, seríamos clones, o que seria nos geraria uma sensação bastante desagradável, né? Podemos ver gêmeos idênticos, mas ver pessoas idênticas é algo que contrasta com nossa sensibilidade humana. Mas o que acontece quando temos muitas pessoas que têm a mesma visão da vida, têm mesmos valores, têm as mesmas perspectivas, as mesmas escolhas morais, que são clones. São todos clones. E esta é a mesma deformação do indivíduo que ocorreria se nós criássemos pessoas em produção industrial, todas iguais. A evolução da consciência é o indivíduo que desperta dessa identidade, dessa coisa homogênea, na qual ele nem percebe, porque identidade ele não se dá conta. É tudo igual. Desperta disso e começa a processar essas informações, a ver o que ele realmente sente que é próprio, que tem a ver com ele, e como que ele muda e com isso tudo. Porque nós sabemos pela história que a cultura muda, certo? Nós não temos os mesmos hábitos de 100 anos atrás. E como que essa cultura mudou? Mudou porque tiveram vários indivíduos que de repente despertaram para o seu ser diferente, para o fato que dentro de si sentiam uma rejeição dos valores nos quais cresceram. Então eles mamaram desde o leite materno determinados valores e de repente, porém, algo dentro deles os leva a perceber, e num processo doloroso, porque não é simples isso, que eles não são isso. Isso começa o processo é aí que eles começam a ser eles, a ser indivíduos e não reproduções de uma consciência coletiva. Esta é a evolução da consciência. Então, é o homem que foi criado para ser machista, ou a mulher que foi criada para ser submissa. Ela sempre viveu assim. Sim, as pessoas podem falar, mas ela não percebe o quanto que ela é submissa, o quanto que ela é aconchegante com a vontade alheia, sobretudo dos homens, o quanto que ela favorece os homens em detração das mulheres. Até que um dia acontece dentro dela alguma coisa. Isso significa entrar em contradição com a família, com a criação, provavelmente com o ambiente imediato no qual ela vive. Isso significa conflito. O homem, portanto, ou seja, o ser humano, cada um de nós, nasce como sujeito somente no momento em que adquire consciência de seu ser diferente. Da vida pulsional, que é quando o bebê se dá conta que ele não é a fome dele, ele tem fome. E aí, aos poucos, ele consegue esperar para comer. Por exemplo, é a diferenciação da vida pulsional. Ou quando o cara está com uma repentina vontade de sexo e consegue se segurar em vez de violentar a primeira mulher que passa pela estrada, certo? Essa daqui é uma distinguir-se da vida pulsional. Então, aí nasce o sujeito. Mas o indivíduo nasce não só neste momento, nasce também quando se distingue da mentalidade coletiva. Sujeito significa aquele que cumpre uma ação. Numa frase temos o sujeito, verbo e objeto. O sujeito é quem cumpre, quem realiza a ação. Para realizar uma ação, nós temos que ter a liberdade de fazer isso. E essa liberdade só vem quando podemos ter escolha. E a escolha vem quando nos não somos mais agidos pela pulsão, coagidos a fazer isso ou aquilo pela mentalidade coletiva, mas nós nos posicionamos e decidimos por nós.
Para conseguir fazer isso, o sujeito precisa se distanciar de si mesmo, ou seja, se perceber como que meio que de fora nessa sua identidade. Aí começamos a romper com esse Ouroboros, na verdade, essa identificação total. O que é o sujeito distanciado? É a pessoa que consegue enxergar alguma coisa, né? Porque se nós pegamos, eu tenho esse pedaço de papel, essa folha, eu coloco ela aqui, eu não consigo enxergar o que tem dela. Isso é identidade. Ela está tão dentro de mim que eu não percebo que estou agindo conforme tudo que está escrito aqui. Eu não me dou conta. Esse é meu programa. É o meu programa e eu estou atuando o programa. Não sei o que eu estou fazendo, na verdade. Distanciar-se é conseguir justamente fazer esse processo. E nisso, eu aqui me torno uma pessoa diferente daquela que está atuando a programação aqui, o código que está aqui. E aí eu tenho a opção de analisar o que está fazendo e de escolher, e de criar novos caminhos, fazer novas escolhas. O conflito do qual estamos falando, o que nasce disso tudo, é que na hora quando estamos nos diferenciando da nossa vida pulsional, entramos numa situação de conflito pela seguinte razão. Porque o eu nasce de um psiquismo inconsciente. O eu é a consciência, é o surgimento de um sujeito consciente a partir de um psiquismo que é inconsciente. O eu é aquela imagem famosa que rola pela internet do iceberg. A pontinha do iceberg é o eu, mas o eu está enraizado num psiquismo inconsciente que é muito maior. Então, no momento em que nós nos distanciamos disso, nós entramos num conflito com esse não eu, tudo aquilo que eu não considero como eu. Porque para eu existir, para essa pontinha do iceberg existir, eu tenho que afastar, por exemplo, a água, né, de mim, que é o inconsciente. Ao afastá-la, eu me defino como independente, só que eu não sou de verdade independente. Eu sou e não sou. Esse posicionamento de distanciamento permite que eu tome decisões, que eu me sinta responsável pelas minhas ações. Aliás, implica que eu seja responsável pelas minhas ações. E pelo fato de permanecer, de manter esse conflito de forma inconsciente, a minha tendência, por outro lado, que é o reverso avesso dessa mesma situação, é a tendência a ser sugado de volta para um estado de abandono, de entrega e de irresponsabilidade. Mas com isso a gente perde a continuidade consigo próprio. Isso acontece, por exemplo, nas drogas, né? A droga é uma forma de voltar para esse psiquismo inconsciente onde tudo é possível, que é o permissivismo, que é também o abandonar toda a própria posição de sujeito responsável, de que pode ter liberdade de decisão, é se deixar arrastar. E aí depois a pessoa volta a ser o responsável. E quanto mais esse desequilíbrio ocorre, mais a posição consciente se enrijece e mais a outra posição de abandono ao psiquismo inconsciente se fortalece também, reforçando a neurose. Então, o eu precisa, para se diferenciar do inconsciente, de criar mecanismos repressivos, que são os que o Freud explicou muito bem, né? E com isso, o eu garante a sua autonomia. Só que com isso se cria a cisão da qual estamos falando, e a qual pode ser solucionada somente através de um processo dialético, ou seja, não adianta contrapor uma à outra, um dia eu ser
o cara responsável e outro dia eu ser o irresponsável, ou de dia eu ser o profissional confiável e à noite eu ser o drogado, o alcoolizado, bagunceiro. É preciso uma dialética. Dialética é vamos integrar esses conteúdos no âmbito da consciência para ampliar o âmbito da consciência e fortalecê-la sempre mais. Então, a consciência é como que fertilizada, é exatamente o processo de fertilização. Quando conscientemente nos permitimos ser invadidos pelos conteúdos do inconsciente, nós estamos fertilizando a nossa personalidade e enriquecendo-a de novos elementos. Para que isso se faça, ocorra, é preciso de um sacrifício, que acontece em 3 etapas. O primeiro sacrifício é abandonar, é o sacrifício de abandonar a atitude possessiva e irracional do eu, e consiste na renúncia à interpretação racional do mundo, ao senso da realidade comum, ao cotidiano como dado adquirido. Ou seja, nós pensamos, interpretamos a realidade de uma certa forma, temos as nossas explicações racionais, nos apegamos a elas. Primeiro sacrifício é renunciar a isso tudo, porque senão a gente não abre espaço para algo novo acontecer. Segundo sacrifício, ao abrir espaço, somos imediatamente arrebatados por aquilo que está precisando vir à tona, seja o que for. E a tendência imediata é se entregar. Segundo sacrifício, não se entregar. Não se entregar é a satisfação imediata dessa tensão transformadora, que é positiva, mas ela está vindo de uma forma que não vai produzir resultados construtivos. Precisamos nos segurar de nos entregar ao imediatismo. O que é? A pessoa está trabalhando, sei lá, 20 anos, ou está casada há 20 anos, e faz de conta que está tudo bem. Milhões de pessoas fazem isso. Faz de conta que está tudo bem. Aí chega um dia que, porém, o desconforto, o desânimo, a insatisfação interior chega, ganha massa crítica em todos esses 20 anos e chega a um ponto em que acontece qualquer coisa que a pessoa é obrigada a abrir e a reconhecer que a forma como ela está entendendo a vida até então não presta, não funciona, só faz infeliz. E imediatamente aparece a vontade, sei lá, de mudar de emprego, de morar no Havaí, de se separar de imediato, sair de casa, pegar um avião, dar a volta pelo mundo, o que for. Essa é uma tensão transformadora. Quer transformar toda a vida que já foi. Mas a gente não pode simplesmente se entregar a ela, não desta forma. Este é o segundo sacrifício. Ao não se entregar, e ao não matar essa tensão transformadora, nós é como se a abraçarmos. E aí que ela se torna um despertar real e uma nova visão de mundo. Essa nova visão de mundo é o que permite que possamos construir de verdade uma realidade nova para nós. E aqui vem o terceiro perigo. O perigo de que, ao se perceber fortes o suficiente para segurar essa tensão transformadora, nós inflacionamos a liberdade do eu. Achamos que o eu pode tudo. O eu pode tudo. E é uma tendência, novamente, aquela de acreditar que somos algo completamente distinto desse psiquismo, desse inconsciente. E, novamente, alimentamos o sentimento de onipotência do eu, que está sempre à espreita. Então, esta é a terceira renúncia. O terceiro sacrifício consiste em renunciar ao sentimento de onipotência. E somente assim
se estará nas condições de se aceitar a si próprios como executores responsáveis de um processo que vai além de nós, que acontece em nós, que vai além de nós e que depende de nós para ser realizado, ser materializado. E assumindo esse lugar de executor responsável, o eu se mantém constantemente aberto para que esse processo de renovação siga, porque não é só uma vez que essa onda transformadora vai aparecer na nossa vida. São várias vezes, porque o processo é infinito. E Montefusque se pergunta o que é que permite ao homem renunciar à vivência de onipotência. Porque é muito bom se sentir todo poderoso, achar que tudo se pode. O que é? É o símbolo do si mesmo que aparece. E aparece muitas vezes nos sonhos ou em intuições repentinas. É a visão da relatividade do eu. E acontece uma coisa engraçada. Quando o eu consegue ter essa experiência quase mística interna, bem solitária, bem própria, bem íntima, de que é relativo, e que existe uma dimensão muito mais ampla daquela da sua existência cotidiana, uma dimensão universal que o compreende e é imanente, aí algo acontece. É um sentimento gostoso, sabe? O sentimento de estar em casa. E de ter as nossas próprias ações, conflitos, dores e objetivos validados por algo maior. Diz Jung, com relação ao si mesmo. É aquele que vive nele, no si mesmo, e cuja forma não tem fronteira. Não, o si mesmo é aquele que vive na pessoa, e cuja forma não tem fronteiras reconhecíveis, que o abraça por todo lado, profundo, como os fundamentos da terra, e espaçoso, como a imensidão do céu. O si mesmo, então, é uma condição existencial, na qual se realiza a contínua progressiva superação do conflito entre o sim da consciência e o não do inconsciente, e vice-versa. Quem se empenha nessa modalidade de existência é o eu individuado. Portanto, o eu individuado não é o eu que não tem problemas. O eu individuado é a pessoa que consegue dançar nas situações da vida, no sentido de saber lidar com todas as muitas variáveis da vida e ir adiante. Não, o eu patológico é o eu que está fixo numa posição, que não sabe sair dela. Porque a vida é um rio em constante mutação. Tudo em volta de nós muda a toda hora, as pessoas e dentro de nós mesmos. Quanto mais formos capazes de acompanhar esses movimentos e de nos deixar tocar e ao mesmo tempo saber agir, e com isso saber nos transformar e transformar o mundo à nossa volta, mais somos saudáveis. Este processo de individuação está representado muito bem pelo ciclo do herói. No ciclo do herói, nós temos algumas etapas. Então, temos a primeira etapa, eu não vou falar aqui dos símbolos, porque esse vídeo vai muito longe. A primeira etapa do herói é aquela de ultrapassar do chamado. O herói tem um chamado. E ele conta, Jung analisa pela primeira vez todas essas etapas no livro que representou a ruptura dele com Freud, que é Os Símbolos da Transformação, publicado em 1912. Ou 13, porque em 12 ele estava trabalhando no livro, que é uma história de uma história fantástica de uma paciente de um outro médico. Então, no mito do herói, temos as 4 etapas: o chamado, o cruzar do limiar, a conquista do tesouro e o renascimento. O chamado é o momento em que o inconsciente chama para uma aventura. A vida oferece algumas oportunidades.
Diante do chamado, nós podemos dizer sim ou não. É muito importante que se sublinhe isso. Para Jung, não existe determinismo. Nós somos responsáveis, podemos dizer não. Podemos decidir que vamos permanecer nos limites do conhecido, que não queremos nos aventurar, que não queremos abraçar o processo de individuação que bate na nossa porta. Então, o primeiro momento é o chamado. Vamos ver. Tem inúmeros sonhos e situações da vida que representam chamados. E diante dos quais nos cabe responder de forma apropriada. Montefoschi conta aqui o sonho de um homem. Vou contar o sonho rapidinho. Ele está com a namorada num carro, dirigido pelo sogro. Eles estão seguindo pela beira de um rio e precisam ir do outro lado. O motorista, que é o sogro, vira o carro e tenta atravessar o rio com o carro. Mas nisso chega de barco uma mulher com uma tocha na mão. E aí o sonhador muda repentinamente a direção do carro, volta para a beira do rio, para a terra. E aí somente então ele encontra a ponte que o levará do outro lado. Então aqui tem alguns elementos. Aqui tem um homem, que é o sonhador, com a namorada e o sogro. Quem dirige o carro é o sogro, que é um pai. Então essa pessoa está sendo liderado ainda pelo modelo patriarcal, pai dele. Ele não está tomando a decisão em primeira pessoa. Ele está como filho nesse sonho. E o filho segue o pai, segue um modelo de pensamento, uma visão de mundo, valores que são já dados, e aos quais ele tem que se conformar. Então ele está na posição de filho. O cruzamento do rio é um típico símbolo de início da trajetória da individuação. Né? Passar do outro lado, mudar de perspectiva na vida, começar uma nova aventura e sair do conhecido para o desconhecido. O rio é a barreira, é o limite lá. Então, existe esse chamado que para ir do outro lado, só que não pode ir do outro lado daquele jeito. É somente quando ele se liberta desses limites da vida afetiva, familiar, em que ele é filho e tem que seguir o que o pai... E o pai aqui não é só o pai dele ou o pai da namorada, de jeito nenhum. É o sistema coletivo com a sua mentalidade. Não é difícil a gente fazer alguma coisa que vai contra aquilo que todo mundo pensa? Então, o que todo mundo pensa é o pai, que tem um efeito de autoridade sobre nós. Essa mulher que chega representa um feminino que tem a luz, carrega a luz, e vários femininos na mitologia são esses femininos de transição, por exemplo, Deméter, Hécata, Perséfone, são aqueles femininos que fazem a ligação entre o mundo da luz, assim, da lógica, da racionalidade, e o mundo do inconsciente, das sombras, do irracional, do mistério. Então, esse aqui é um sonho de chamada, e o sonhador responde de sim. Agora, a pessoa pode responder que não. E aí eu, por exemplo, conto o sonho de uma mulher que estava no momento de virada do seu processo analítico, ou seja, no momento em que ela iria realmente começar o processo dela de individuação e saindo da fase de só reclamação do outro, né, e de processamento dessa reclamação para começar essa jornada dela, só dela. E ela sonha que sai dessa casa e ela está numa bifurcação numa floresta. E algumas pessoas, está com um pequeno grupo de amigos, e a convidam para adentrar a floresta. Ela começa a andar um pouquinho, mas para e resolve voltar para casa. E assim ela faz, e esse é o último sonho de análise, e ela sai da análise. Né? E é uma escolha que tem repercussões. Tudo tem repercussão.
O cruzar do limiar é o momento em que se entra no vivo da aventura. E tem o momento em que se tem que superar obstáculos. Esse mesmo sonhador do qual falei antes tem esse sonho. Ele entra num bosque, novamente o bosque é como o mar também, é um típico sonho do inconsciente. De repente nota que um leão saiu de uma jaula e devora as pessoas, que fogem aterrorizadas. Sem saber como, ele se vê protegido atrás de um portão, ao lado da mulher com a tocha, que tem agora uma criança. O leão aqui é um símbolo do masculino, do pai, que representa uma lei. É a mesma coisa, o mesmo exemplo de antes, ou seja, a mentalidade coletiva. No caso, esse é um sonhador que está batalhando para se desgarrar da mentalidade do coletivo que o aprisiona a um modelo, a um modo de ser, a uma escolha de vida, a um estilo de vida e a uma forma de se enxergar. E aqui esse leão, que também é um símbolo solar, ele é a lei do ego, do eu consciente, que veta, que impede a conjunção, a união com a mãe. O que quer dizer isso? Quer dizer, a mãe aqui é o inconsciente. Vamos ver melhor depois a questão do tabu do incesto. Mas cada um, na hora em que a pessoa se distancia da mentalidade coletiva, onde que ela vai encontrar novas orientações? Pelo encontro consigo própria. É dentro de si mesma, mas dentro de onde? Como? Não na repetição do que aprendeu com a mentalidade coletiva, mas ela tem que se abrir a algo completamente novo que tem dentro dela. Mesmo que ela leia livros ou vá fazer yoga e meditação, são instrumentos que podem não dar absolutamente nada ou favorecer o que? O encontro, a união dela consigo. E essa união é o que essa lei patriarcal veta. E aqui esse sonhador está lutando com isso, é salvo novamente por que o processo dele está ocorrendo, está funcionando muito bem. E agora é salvo essa mulher, está com essa mulher, a mulher da tocha, que traz uma nova luz, que já tem uma criança, ou seja, um projeto já está ocorrendo. A criança é um projeto, é o devir. A conquista do tesouro é a terceira etapa do mito do herói. O que é a conquista do tesouro? É quando, nesse processo de diferenciação, iremos encontrar diferentes obstáculos, conflitos internos e conflitos externos, e precisamos conseguir acreditar em nós, porque em nós há algo de valioso. Porque quando o encontrarmos, o iremos devolver para o mundo. Então, o processo de individuação é a descoberta de algo real, alternativo, que vem de nós, que nós damos à luz e que devolvemos para a humanidade, porque estamos enriquecendo o patrimônio todo, nós estamos transformando o mundo. Aqui, Montefusci conta esse sonho. É de uma mulher Então, S, que é a mulher, guiada pelo velho sábio ao longo do caminho de suas provas, chega diante de uma ravina que deve superar pulando de uma rocha para outra. No salto, sua bolsa cai no vazio. Começa assim a busca pela bolsa perdida, numa série de aventuras que a levam ao encontro com uma figura masculina ambígua e diabólica. Por final, avistada a bolsa no mar, ela mergulha para pegá-la. Mas no momento de voltar à beira, não consegue mais sair da água, está exausta. De repente, se sente agarrar por duas mãos poderosas que a levantam e a colocam sobre a grama macia da beira. S olha para o mar e vê uma enorme égua escura desaparecer entre as ondas.
deitada sobre a grama. Com o rosto virado para o céu, ela aperta ao peito o objeto reencontrado, no qual está contido um valor que ela deve levar para a humanidade. O salto desse sonho tem a ver com a mudança de visão de mundo, dar um salto de consciência, dar um salto na percepção, mudar de repente. A perda da bolsa é o risco desta mudança, de se perder a nossa identidade, perder a nossa libido, porque na bolsa temos os documentos que identificam quem nós somos e temos dinheiro que representa energia, que é a nossa libido. Então, essa mudança sempre acarreta um risco, e de fato a sonhadora quase perde isso tudo e deve superar uma série de provações até se ficar exausta, né? Para que ocorra o renascimento. Não acaso a bolsa cai no mar, né? Que é o lugar do renascimento, o batismo. Superando então aquele aspecto S, que supera então o aspecto desconhecido do si, simbolizado pela figura masculina diabólica, né? Que é o seu ânimos, que não quer dizer diabólico seja negativo, mas é toda a sombra que ela carrega e que desafia a identidade do eu. O renascimento é simbolizado pelo reencontro da bolsa e ulteriormente sublinhado pela saída da água. A libido volta em posse ao eu, que por sua vez se reconhece numa nova identidade, que consiste na tarefa de executar, que deve executar para além de seu interesse pessoal. Nesse sonho estão também narradas as dificuldades que o herói encontra em seu retorno e a intervenção sobrenatural que ocorre. Quem ajuda S é o aspecto positivo da Grande Mãe, ou seja, a atitude de aceitação conscientemente entregue à vida, que é o cavalo. No processo alquímico também, que eu descrevi no meu livro Parto Alquímico, existe o momento da ajuda sobrenatural dos apoiadores, dos aliados que chegam de repente. Toda vez que nós estamos engajados numa tarefa heróica, ou seja, numa tarefa que implica uma profunda transformação da identidade do eu, da personalidade, e que tem uma incidência no mundo, é comum que na hora do maior desespero chegam aliados, acontecem coisas que nos ajudam, coincidências, né? No sonho aqui é a égua que completa, que ajuda a sonhadora. É nesse sentido que nós temos que entender o famoso ditado: se ajuda, que Deus ajuda. Enfim, o renascimento é a última etapa do mito do herói. Tem um sonho muito bonito aqui, do mesmo sonhador, G. G se encontra no alto de uma escada, carrega no colo um pequeno cachorro, que porém foge e desce rapidamente pela escada. G teme por ele e o segue, mas o cachorro se transforma numa serpente, a qual, assumindo a forma de um círculo, roda a escala abaixo. O círculo se faz então luminoso, se torna, aliás, um disco de luz. Em seguida, G se encontra no mundo dos mortos, de onde deve sair, levando consigo o cachorro, que agora se tornou uma criança. Há muitos obstáculos que dificultam sua volta à Terra, mas no final ele consegue, com a condição de que para o mundo dos mortos desça, no lugar de G, um diário, sua história passada. Mais claro do que isso? Então, esse é tipicamente o renascimento. Então, ele deixa no mundo dos mortos o passado para ser um novo homem. O cachorro é um bicho que está relacionado ao mundo dos mortos. Cérbero é o cão que guarda a entrada do Hades. E o cachorro é um psicopompo, se chama, ou seja, um mediador, quem leva de um lugar para o outro, entre as dimensões dos vivos e dos mortos. Então, esse cachorro é quem o leva, e o cachorro é o fiel animal do homem, né? Eu leva, e ele se torna, porque é um processo de transformação pelo qual que está representando o cachorro aqui, está convidando o sonhador, vira uma serpente,
Aqui Silvia também anota que Cão é também Anubis, que recompõe o corpo de Osíris despedaçados por Tifão, e que a constelação do Cachorro corresponde ao solstício do verão, que dá início à fase descendente do Sol, todos os momentos do início da escuridão, que é a descida ao reino dos mortos. Então, o Cão de G tem justamente a ver com o símbolo solar, ele se torna um disco luminoso que desce no além-túmulo. E esse disco e discos de fogo fazem parte dos rituais das fogueiras de São João, por exemplo, no solstício de verão. O ciclo do Sol corresponde ao ciclo do herói, que é a descida, imersão na escuridão e renascimento. O círculo o disco também remete a mandala, que é o círculo mágico do tantrismo yoga, símbolo unificador de contrários e da totalidade. E o símbolo da serpente acompanha a humanidade desde de sua aurora, né? É instigadora do pecado, estimuladora, ou seja, da tomada de consciência. É um símbolo ambivalente, tem ao mesmo tempo características solares, por ser filha de Apolo, e características tônicas, ou seja, ligadas à terra, por exemplo, como sendo o dragão morto pelo próprio Apolo. Mas pertence ao emblema de Esculápio, que representa a arte da cura e se revela como símbolo por excelência da mediação dos opostos e renovador da vida. Muda de pele, mais uma referência ao renascimento. Então, lá, todos esses momentos, então G está sendo levado pelo processo próprio de individuação em busca de uma totalidade e da síntese dialética dos contrários para o mundo dos mortos, no qual, para a escuridão, para dentro de si mesmo, no próprio inconsciente, nos próprios mais profundos traumas e conflitos, de onde pode finalmente emergir, porque tudo isso está acontecendo amparado por símbolos de transformação positivos, de luz, são percursos necessários para que o renascimento ocorra, e de fato ocorre. O herói, o dom precioso que o herói traz de volta da viagem é destinado à humanidade inteira. O herói volta a ser anônimo, a pessoa se despe da grandiosidade do herói para ele voltar a ser um homem entre os homens. Mesmo se, como diz Campbell, as armas não o ferem, o fogo não o queima, a água não o molha, o vento não o seca, porque ele voltou a se conciliar dialogicamente com a natureza, da qual havia se separado. E ele mesmo voltou a ser fogo, vento, água, morte. Como diz ainda Campbell, a propósito da volta do herói, a lei vive nele, com seu consentimento incondicionado. É isso por enquanto. Um abraço. Tchau.